Desta vez eu vim como Valéria. Estranho, né? Falar isso, falar. E essa menininha, cada vez que ela vem fazer uma palestra, ela vem com um nome diferente, é? Não é. O tema da palestra de hoje, eu trouxe um pouquinho vai falar sobre reencarnação, necessidade da encarnação. Está em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos que essa não é a nossa primeira vida, mas também não será a última. Então, desta vez, eu vim como Valéria, mas com certeza já tive vários outros nomes e ainda terei vários outros. E não só de mulher, hein? Já devo ter me chamado de Sebastião, José, Joaquim, olha, à vontade. Esse tema escolhido, ele está contido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente se atentar e procurar mergulhar profundamente nessa frase, ela nos diz muita coisa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está explicitamente falando da reencarnação. E detalhe, não fala quantas vezes. Se não nascer de novo, mas quantas vezes? Isso quem vai definir é cada um de nós. Porque não é Deus, não é a espiritualidade que determina quantas vezes cada um de nós vai nascer. São as nossas escolhas, como enfrentamos as dificuldades da nossa vida, é que faz com que tenhamos mais passagens ou menos passagens. Abordar um tema como reencarnação, ou você avaliar a necessidade de algo, né? Aqui fala necessidade da encarnação. Para se compreender a necessidade de algo, nós primeiros temos que compreender o que é isso. Como é que você vai saber se algo é necessário se você não compreende sobre esta coisa? Então, a primeira abordagem, eu acho que um dos primeiros questionamentos que todos nós fazemos é se Deus realmente existe. Por incrível que pareça, com tudo que existe à nossa volta, com toda a grandeza do universo, do planeta, de tudo, ainda existem pessoas que duvidam da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, se vocês tiverem a curiosidade de buscar, de procurar, fala um pouco sobre isso. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais acaso. Tem um provérbio que diz: pela obra se reconhece o artífice. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, o próprio planeta, a própria vida, ela nos mostra que existe uma inteligência maior e que está na direção e no controle de tudo. A primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus. Teve até uma outra palestra que eu até citei essa pergunta também. É bem importante. O que é Deus?
Se a gente notar, não está perguntando quem é Deus. Não, não é quem. Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser humano. Não é alguém como nós, que se magoa, que fica triste, que fica alegre. A gente usa isso muito no psicológico com a criançada, né? Quando a criançada está dando aquele trabalho, meu filho, não faça isso não, ó. Papai do céu vai ficar triste com você. Fica não, viu, minha gente? Fica não, vou logo, pode arranjar outro motivo aí para jogar o psicológico na criançada, porque não fica não. Papai do céu não fica triste com ninguém, porque ele está muito acima disso. O que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Será que nós temos a condição de imaginar o que significa uma inteligência suprema? A gente, assim, com esse conhecimento de quase nada que a gente tem, com esse orgulho danado que a gente acha que é acima da gente, ninguém, né? Se o ser humano não pode compreender determinada coisa, então é porque isso não existe. Então, será que com essa dificuldade toda que nós ainda temos de analisar as coisas, será que a gente tem condição de analisar o que significa uma inteligência suprema? É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele. Tudo que nós usamos para analisar qualquer coisa que seja em nossas vidas, nós usamos como base aquilo que nós conhecemos. É tanto que tem muita coisa que você vê e diz, impossível. Impossível daquela pessoa conseguir fazer isso. Não, não faz. Até que alguém vai lá e faz. Dizem que o impossível só existe até que alguém vá lá e faça. E prove que ele não existe. Então, minha gente, a grande dificuldade nossa é isso. É porque nós analisamos as coisas de acordo com o conhecimento que temos. Uns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos, e cada um tira as suas conclusões. A gente tem uma coisa, não sei dizer assim, analisar se seria uma qualidade. Ela pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, que se chama curiosidade. A curiosidade, quando bem empregada, ela nos ajuda muito, nos impulsiona demais. Porque é essa curiosidade que nós, seres humanos, temos, que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos dá vontade de estudar, de aprender mais. Nossa, aquela menina falou sobre determinada coisa, fiquei curioso. Quando chegar em casa, eu vou dar uma olhada lá no livro que ela falou, vou pesquisar isso e aquilo. E existe aquela curiosidade pela vida do vizinho, que não é uma coisa muito interessante, então é aí que a curiosidade, de certa forma, passa a ser um defeito. Então, tudo depende do uso que a gente fizer sobre isso. Em contrapartida, nós temos o danado do orgulho, que é o que foi citado agora, né? Que é uma das grandes dificuldades nossas, é uma das coisas que nos cega realmente. Às vezes, determinadas coisas estão na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar devido ao orgulho, devido a um sentimento de superioridade que nós ainda temos, que nos deixa incapazes para muitas coisas. A criação não cessa. Uns foram criados antes dos outros. Mas com o pequeno conhecimento que temos sobre o tempo e compreendendo que ele é relativo dependendo da condição do ser, não temos a mínima condição de compreender quando tudo começou. Essa coisa de falar para a pessoa que nem tudo é permitido que saibamos, parece aquela explicação de quem não sabe nada, né? Aquela coisa de que tudo, vamos supor, uma determinada religião ou algum determinado segmento, tudo é culpa do diabo. Né? Foi inventada essa personalidade, foi criada essa personalidade para que ninguém tenha responsabilidade sobre as suas atitudes. Né? Tudo se culpa esta figura,
tudo, mas estava influenciado, sim. E onde ficamos nós nessa história? Quando se fala em reencarnação, geralmente a gente questiona, e por que a gente precisa nascer tantas vezes? Porque Deus, então, já criou a gente perfeito. Minha gente, tem sensação melhor na vida do que uma vitória? Do que muita gente duvidar que somos capazes de determinadas coisas, nós mesmos duvidarmos que somos capazes de determinadas coisas e a gente conseguir. Aquela felicidade que não tem explicação, que só quem sente é que realmente consegue ter uma noção do que é em qualquer setor da vida, em qualquer setor, uma tarefa difícil que alguém nos deu para fazer, uma promoção no nosso serviço, que a gente acha que não vai dar conta. Eu já passei por isso, acredito que muita gente passou, de dar vontade de chorar, de você dizer, eu não vou ficar, eu vou desistir, eu não vou dar conta disso aqui. E você insiste, você vai. Com o passar do tempo, é como se aquela dificuldade nunca tivesse existido. Você fica tão bem fazendo determinada coisa, que você diz, meu Deus, parece que eu sou outra pessoa, desde que aquela situação aconteceu para hoje. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, a todos nós. Só que Ele não criou todos nós de uma só vez. E também não se sabe em que momento Ele criou o primeiro espírito. Porque Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Nós que em determinado momento fomos criados. Mas a partir do momento que fomos criados, somos espíritos imortais. E Deus, na sua infinita bondade, na sua suprema capacidade e inteligência, Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a condição de escolha. Todo ser veio simples e ignorante, e dentro de si carrega as duas possibilidades, de escolher por um caminho, de escolher pelo outro, o bem, o mal, o que seja. Mas o que é que influencia, então? Quando eu fui estudar esse tema, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Tem um professor nosso, que de segunda-feira a casa aqui, ela faz estudo aberto ao público, qualquer pessoa que queira participar desse nosso estudo na segunda-feira. Atualmente a gente está estudando o livro dos médiuns. Mas, como existe Zap Zap, a gente tem que usufruir dele para alguma coisa que preste de vez em quando. Fui lá e me socorri dele. Eu falei, gente, eu estou com uma dúvida aqui. Se somos criados simples e ignorantes, da mesma maneira, da mesma semente, por que uns pendem para o mal e outros pendem para o bem? Sendo que Deus, em sua suprema misericórdia, inteligência, justiça, não dá nem para a gente imaginar que Ele beneficiasse um dos seus filhos e outro não. Então, a certeza de que nós todos fomos criados iguais existe. Porque nós, que somos imperfeitos, temos uma noção do que é justiça. Muitas vezes, quando vemos determinadas coisas acontecendo, a gente se revolta, fala, meu Deus, é injusto, aquela pessoa não merece aquilo ali, ninguém está vendo isso, ninguém vai fazer nada. Na nossa imperfeição, porque sabemos que ninguém passa pelo que não precise passar. Toda situação que é permitida que aconteça, ela tem um motivo para aquilo. Mas mesmo assim, nós, com toda a nossa imperfeição, nós temos uma pequena noção do que é justiça. Agora você imagine Deus, em sua imensa grandiosidade, em sua perfeição. Então Deus não dá privilégios a ninguém. Só que o que eu falei, o que a gente falou antes, citou antes, uns são criados primeiros, outros foram criados depois. Então a influência, minha gente, ela é externa. A influência vem de fora. A partir do momento que nós vamos nos dando conta de seres
vamos nos dando conta de que somos pessoas, nós vamos fazendo nossas escolhas. Aí a gente pode parar para pensar, mas será que é justo uma pessoa que ainda não tem condição de avaliar isso? Vamos dar uma observadinha aqui no Livro dos Espíritos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos está dito assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, ou seja, sem conhecimento nenhum. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam essas provas e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, os espíritos seriam em sua origem, como são as crianças, então, ignorantes e sem experiências, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Realmente, comparar as encarnações e os estados evolutivos de cada pessoa é compreender que tudo tem um tempo. E cada pessoa está num patamar. É como chegarmos para um bebezinho de poucos meses e dizer para esse bebezinho, levanta e vai no supermercado comprar essas coisas para mim. O que é andar? O que é comprar? O que é supermercado? Então, existem determinadas coisas que nós realmente não temos condição de compreender, pela nossa pequenez, pelo nosso pouco desenvolvimento. E as encarnações, elas servem justamente para isso, para que com as vivências, com o livre-arbítrio, com as experiências que nós vamos vivendo, a gente vá evoluindo. Ninguém vai ficar na mesma situação por muito tempo, se não quiser. Só que não é um não quiser de se espernear, de bater o pé e dizer eu não fico, eu não fico. Não é isso, é aprendendo a lição. A partir do momento que a gente compreende o que a gente está passando, que a gente compreende que lição a gente precisa tirar daquela situação, a gente caminha. Mas enquanto a gente bate o pé e insiste, as coisas continuam acontecendo. E muitas vezes prolongamos sofrimentos desnecessários por orgulho, teimosia, vaidade. Continuando um pouquinho ainda aqui no Livro dos Espíritos, a questão 121, ela trata do que eu comentei agora há pouco. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E nós não temos o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isso é, com aptidão tanto para o bem como para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer, que os incline mais para um caminho do que para o outro?
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que os espíritos adquirem a consciência de si mesmos. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente à sua vontade. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação e outros resistiram. De onde vêm, então, essas influências sobre esses espíritos, sobre nós, no caso? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para nos dominar e que se alegram quando nós sucumbimos. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem, ou seja, quando nós somos criados, ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si que os maus desistam de obsidiá-lo. E por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousas pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Então, nós somos livres. Nós somos totalmente livres para escolhermos os nossos caminhos. Só que existe uma coisa chamada causa e efeito. Tudo que nós fazemos é uma escolha nossa? É uma escolha nossa. Só que toda escolha nos traz uma consequência. Então, vocês acham que seria justo a gente nascer uma única vez? Todos nós, nos imaginemos a todos. Aqui dentro, lá fora, nas prisões, por todos os lugares. Imagine todos os seres que estão encarnados aqui na Terra. Seria justo todos, de acordo com como cada um de nós está vivendo, chegar a uma determinada época da nossa vida, lá para os nossos 85 anos, aí chegar e dizer assim: me arrependo. Me arrependi, hoje exatamente eu me arrependi de tudo. Então tá, meu irmão, então você está perdoado. E pronto, acabou-se. Ficou por aí, finalizou, zerou. Como assim? E tudo que nós causamos às outras pessoas. Porque o arrependimento, gente, ele é ótimo. Arrepender-se é o primeiro passo para se modificar. Porque quando nós nos arrependemos de determinada coisa, nós estamos reconhecendo que nós erramos. É o primeiro passo para que nós tenhamos a condição de pedir perdão. Meu irmão, me perdoe pelo que eu lhe fiz. Só que toda causa gera um efeito. Mexe com um monte de coisa. É a mesma coisa que você desmatar uma floresta inteira, você acabar com boa parte do planeta, e na hora que a chuva vier feito louca, a enchente, que não tiver como segurar os barrancos, opa, chuva, peraí, desculpa aí, ó, não precisa inundar tudo não, não precisa passar por cima de tudo não, eu me arrependi de ter tirado as árvores. Consequência. Causamos determinadas coisas e essas consequências vêm em cima. E se não fosse assim, nós não aprenderíamos. Porque desculpa é muito bom, mas se não nos transformar, se a gente não sofrer nenhuma mudança com os nossos erros, que sentido essa palavra desculpa tem? Eu dizia para um ex-namorado meu isso, eu dizia, ó, desculpa é serviço de caba pilantra. Como assim eu estou me desculpando? Eu falei, porque já é a terceira desculpa no mesmo assunto. Falei, se você me pede desculpa, mas isso não está lhe causando uma mudança,
Você está tirando um barato com a minha cara. Vamos dizer assim na linguagem, né? Então, gente, vamos nos desculpar sim. Reconhecer os nossos erros, nos colocar diante do nosso irmão. Meu irmão, me desculpe. Me desculpe, realmente eu não fiz com intenção, eu não queria lhe magoar, eu não queria fazer você sofrer. Mas não faça mais. Porque é não fazendo mais que aquilo ali te serviu para alguma coisa. Mas você faz uma coisa hoje, me desculpe. Amanhã você faz de novo, me desculpe. Como assim? Qual é o sentido da palavra desculpar-se, então? Então, gente, a necessidade da reencarnação é algo assim, claro, e necessário demais. É uma oportunidade bendita. É algo que somente Deus, soberano do jeito que é, tem condição de proporcionar. E muitas vezes a gente esquece disso. Ah, Valéria, então, se a gente vai nascer aí um tanto de vez, eu vou deixar para a próxima. Nessa eu vou aproveitar bem muito. Vou aproveitar, vou passear, vou curtir, vou beber mesmo, que eu gosto de beber, isso, aquele, outro, e não sei o quê. Se vai ter uma próxima para mim vir. Gente, causa e efeito. E as consequências? Estamos preparados para encarar as consequências? Cada um de nós que renasce tem uma imensa programação lá em cima no mundo espiritual. Desde a escolha de quem serão os nossos pais, com quem vamos renascer juntos, aqueles que vão vir para nos elevar pelo sofrimento, aqueles que vão vir nos amparar, aqueles que vão vir nos confortar. Então, desprezar uma oportunidade é não só desprezar a sua oportunidade, a sua vida, mas como também menosprezar todos aqueles espíritos que escolheram vir junto conosco. E na próxima oportunidade que tivermos, não vai ser exatamente igual à que estamos tendo agora. De repente, essa pessoa maravilhosa que veio conosco dessa vez, que é uma pessoa tão preciosa para nós, ela não vai poder vir de novo, junto com a gente da próxima vez. Tanta coisa vai ser diferente, então por que não começar já? Por que não descobrir o verdadeiro sentido da vida? Por que não refletir de coração a que viemos realmente? Porque ninguém veio a esse mundo a passeio, gente. Ninguém. E as nossas dificuldades são nossos pontos fracos. Aquilo que mais nos perturba é justamente ali que nós temos uma necessidade de trabalhar mais. Mas eu falei, foi muito e nem abriu o Evangelho ainda, não foi? Mas a necessidade da encarnação está aqui, ó. Como eu falei para vocês no capítulo 4. Necessidade de encarnação, da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório, ou seja, é passageiro. Mas a encarnação, é uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio.
Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Ou seja, ela não é um castigo, ela é uma necessidade para que nós possamos enxergar melhor e evoluir, crescer. Quanto mais a gente luta contra isso, quanto menos é o nosso empenho em aprender, em progredir, mais vezes serão necessárias, porque é a lei. A lei é igual para todos. Por isso é justo que cada um tenha a oportunidade de compensar tudo aquilo que fez. Injustiça seria se cada um fizesse o que quisesse e no final de tudo, opa, beleza, tá tudo bem, hein? Tudo bem, todo mundo perdoado, ó, fica por isso mesmo. Então, gente, um dos principais direcionamentos para nos acharmos nesse caminho é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. É uma linha, vamos dizer assim. É o primeiro caminho. Valéria, como que eu vou achar esse caminho? Como que eu vou ter certeza de que eu não estou desperdiçando essa oportunidade que Deus me deu? Não fazendo ao próximo aquilo que não queremos para a gente. Porque a gente enxerga muito os nossos direitos, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, porque estão pisando no meu calo, porque isso, porque aquilo, e o outro. Às vezes a mesma situação, se é com você, é um absurdo. Se é com o outro, a gente nem vê direito. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre que, de outro modo, para aquele cuja negligência e preguiça obriga a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Tem uma fala de Chico Xavier, que já é bem conhecida de todos nós, mas é bem interessante. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre o teu controle. Essa última frase me chamou muita atenção. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Porque as coisas, gente, elas não são iguais sempre. Se você está sofrendo muito nesse momento, se você está passando por coisas muito difíceis, às vezes uma mudança de ponto de vista, enxergar essa situação de uma outra maneira, tirar um aprendizado, porque a gente é muito assim, fulano é assim comigo? Não me conhece não. Vai ver quem é que eu sou, do que é que eu sou capaz de fazer. A gente está sempre pensando
em dar em dobro, em oferecer em dobro, em triplo, aquele mal que muitas vezes estamos recebendo. Um mal que muitas vezes enxergamos como mal, mas como às vezes é uma situação necessária para que faça a gente enxergar a coisa de uma maneira diferente. E por que que eu não mudo? Por que que eu não ajo diferente? Por que que essa mudança não pode partir de mim? Tem alguém que não está me tratando bem? Eu sou obrigada a partir também com 7 pedras para cima dessa pessoa? E se você fizer o contrário? E se for você a ceder, você a fazer o bem, você o primeiro a tomar essa iniciativa? Então, está em nossas mãos, está em nosso controle. Agora, se ninguém cede, se ninguém abre mão de nada, se a intenção é devolver na mesma moeda tudo aquilo que a gente recebeu, você cria um ciclo que dificilmente vocês vão sair disso. Nós vamos sair disso. Eu trouxe para a gente ver, para a gente ouvir, ver e ouvir, uma música que eu achei ela muito interessante, porque ela fala de recomeço. Tem uma parte nela que fala, desta vez eu vim como Valéria. Estranho, né? Falar isso, falar... E essa menininha, cada vez que ela vem fazer uma palestra, ela vem com um nome diferente, é? Não é. O tema da palestra de hoje, eu trouxe um pouquinho vai falar sobre reencarnação, necessidade da encarnação. Está em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos que essa não é a nossa primeira vida, mas também não será a última. Então, desta vez, eu vim como Valéria, mas com certeza já tive vários outros nomes e ainda terei vários outros. E não só de mulher, hein? Já devo ter me chamado de Sebastião, José, Joaquim, olha, à vontade. Esse tema escolhido, ele está contido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente, desta vez eu vim como Valéria. Estranho, né? Falar isso, falar... E essa menininha, cada vez que ela vem fazer uma palestra, ela vem com um nome diferente, é? Não é. O tema da palestra de hoje, eu trouxe um pouquinho vai falar sobre reencarnação, necessidade da encarnação. Está em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos que essa não é a nossa primeira vida, mas também não será a última. Então, desta vez, eu vim como Valéria, mas com certeza já tive vários outros nomes e ainda terei vários outros. E não só de mulher, hein? Já devo ter me chamado de Sebastião, José, Joaquim, olha, à vontade. Esse tema escolhido, ele está contido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente se atentar e procurar mergulhar profundamente nessa frase, ela nos diz muita coisa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está explicitamente falando da reencarnação. E detalhe, não fala quantas vezes. Se não nascer de novo, mas quantas vezes? Isso quem vai definir é cada um de nós. Porque não é Deus, não é a espiritualidade que determina quantas vezes cada um de nós vai nascer. São as nossas escolhas, como enfrentamos as dificuldades da nossa vida, é que faz com que tenhamos mais passagens ou menos passagens. Abordar um tema como
reencarnação, ou você avaliar a necessidade de algo, né? Aqui fala necessidade da encarnação. Para se compreender a necessidade de algo, nós primeiros temos que compreender o que é isso. Como é que você vai saber se algo é necessário se você não compreende sobre esta coisa? Então, a primeira abordagem, eu acho que um dos primeiros questionamentos que todos nós fazemos é se Deus realmente existe. Por incrível que pareça, com tudo que existe à nossa volta, com toda a grandeza do universo, do planeta, de tudo, ainda existem pessoas que duvidam da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, se vocês tiverem a curiosidade de buscar, de procurar, fala um pouco sobre isso. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados. E por uma bela música, né? Fala de recomeço, de novas oportunidades. Sempre é tempo. Nós temos esse poder dentro de nós. Foi muito bom estar com vocês essa noite, compartilhar de alguns momentos com vocês. Espero que vocês tenham aí no coração de cada um tirado uma sementinha, né, dessa lição. Vocês podem ler mais, podem procurar o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está contido todas as lições do Mestre que vão nos auxiliar em todos os momentos que nós precisarmos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Boa noite a todos.